Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer a resolução do exercício 5 da aula 9. Esse é um exercício sobre vetores e ele é o mais comum de que envolve vetores e outras estruturas de programação. Bom, o exercício pede para a gente fazer um programa que leia um vetor de 20 posições. Desse vetor, o programa deve gerar um outro vetor pós que contém apenas os valores inteiros positivos do vetor. A partir desse vetor de positivos, deve ser gerado um outro vetor que contém apenas a ocorrência de cada valor positivo. Então, vai ser um vetor de 20 posições, com todos os números reais, sendo eles de negativos e positivos. Depois disso, ele vai querer criar um novo vetor só com os vetores positivos. E desse outro só de positivos, ele quer um vetor sem os valores estarem duplicados, porque pode ter valores duplicados nos vetores anteriores. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já começa dizendo o tamanho do vetor. Isso daqui é opcional. Eu coloquei assim, mas poderia colocar direto aqui 20, tá? E a gente cria 3 vetores vazios, ou seja, o vetor original, que vai ser o vetor que vai ser adicionado, o que o usuário vai preencher, o vetor de positivos e o vetor de 100 repetições. Então, primeiro vamos preencher o vetor normal. Então, a gente vai pedir para o usuário preencher usando for in range, o tamanho do vetor, aqui 20, né? E aí fica vet.append, input, digite um número. Então, assim a gente vai preencher o vetor com 20 posições. Agora, a gente vai querer percorrer o vetor para montar o vetor de positivos. Para ser positivo, vet na posição i tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a regra para ser positivo. O número tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente vai percorrer todo o tamanho do vetor e vai checar se vet na posição i é maior ou igual a zero. Se isso acontecer, pós, que é esse daqui positivos, vai adicionar vet na posição i. Agora, a gente já tem adicionado o vetor de positivos. Nessa altura do campeonato, a gente já tem o vetor que o usuário digitou e a gente tem o vetor de positivos. Agora eu quero saber se nesse vetor de positivos se tem alguma repetição. Então agora a gente vai percorrer o vetor de positivos. Então, for in range len positivo. A gente usa o len porque a gente não sabe o tamanho do vetor positivo. Então a gente vai checar se já está sem repetição. Então, primeiro a gente vai considerar achou como falso, ou seja, o programa não achou esse número antes, ele não foi identificado antes. E agora a gente vai fazer o seguinte: lembra que aqui já está percorrendo for in range? Agora a gente vai percorrer novamente esse vetor. É como se a gente estivesse comparando cada posição do vetor com cada posição dele mesmo, para ver se ele está se repetindo em outra posição. Então, for j em range, pelo tamanho de 100 repetição, ou seja, ele vai percorrer o vetor de positivos e vai ver, eu já vi esse vetor antes. Quer dizer, esse valor já está no vetor de 100 repetição? Se não, ele vai adicionar no vetor sem repetição. E aí, caso aqui, né, se positivos na posição i for igual, sem repetição na posição j, achou vira verdadeiro. Aí aqui, se, isso ainda dentro desse for in range, se não achou, então aqui vai ser, né, o que você achou vai ser falso, se falso, vai fazer sem repetição, append o positivos na posição i. Então, por exemplo, se ele já achou o número antes, ou seja, se falso, então aqui vai ficar se não falso, ou seja, se verdadeiro, vai adicionar. Eu vou rodar um programa aqui, só que eu vou diminuir o tamanho, só para facilitar, vou colocar aqui 10, para a gente ver um exemplo. Então, eu vou preencher aqui o vetor.
Então, ele montou o vetor que eu digitei aqui. Aqui, ele separou só os positivos. E aqui, os positivos sem repetição. Acho que com uma ilustração fica um pouco mais fácil vocês entenderem o que essa regrinha aqui do achou ou não achou faz. Então, ele vai rodar cada valor do positivo, 1. E aí ele vai ver, esse valor já tá aqui no sem repetição, que tá em 0. Ele vai ver, não tá. Ou seja, achou tá falso. Então, se não achou, né? Então, se verdadeiro, ele vai fazer isso daqui. Então, ele adicionou 1. Aí, agora ele passou para o positivo na posição 1, né? Porque aqui é 0, aqui é a posição 1. Então, agora ele passou para o positivo na posição 1. Aí ele vai ver. Será que positivo na posição 1 é igual a igual sem rep em qualquer uma dessas posições? Sim, porque essa posição daqui, o valor nessa posição é o mesmo desse valor. Então, achou é igual a true. Então, ele não vai adicionar de novo isso, porque se achou igual a true, se não achou, isso daqui é falso. Então, a gente só segue isso daqui, o if, se essa condição daqui se tornar verdadeira. E aqui novamente, né? Ele adiciona o 7, aí que chega no 8. Aí ele vê, já tem 8 aqui, até então eu só tinha colocado isso. Aí ele, não tem 8 no sem repetição, então eu adiciono 8. Aí continuou percorrendo o vetor de positivos. Achou o 8 de novo. Aí ele pergunta, já tem 8 em sem repetição? Agora já tem um 8 em sem repetição. Então achou é verdadeiro. Então eu não vou adicionar novamente o 8.